agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu nunca ouviu esse podcast, tá ouvindo pela primeira vez, o Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser me acompanhar, ficar por dentro do que eu tô fazendo, do que tá rolando, é só me seguir nas redes sociais, é @jeffsouza no Instagram e no Twitter também. O convidado de hoje é o Peu Del Rey. Peu é cantor, compositor, tem um trabalho solo, autoral, e a gente falou bastante sobre a sua carreira, sobre o seu início na música, sobre a busca dele pela identidade, ele contou vários casos bem legais, sobre o seu processo de criação também, que é bem interessante, sobre compor com outras pessoas também, com parceiros, que é super importante, enfim, sobre tudo que envolve fazer música pra ele. Então vamos lá com vocês, Peu Del Rey. Olá, recebendo aqui em casa meu amigo Peu Del Rey, tudo bom? Fala, Jeff, beleza? Tudo jóia? Pô, é um prazer estar aqui participando desse podcast que eu já escuto e adoro podcast. Pô, sobre música, então, tô em casa. Que massa que tu veio, obrigado por ter vindo aqui em casa. Cara, e quem tu é? O que tu faz? Quantos anos tu tem? Do que tu te alimenta? Conta aí pra galera que não te conhece. Sou Pedro Costa Del Rey, nascido em Salvador, Bahia, em 90. No mesmo dia que o senhor, dia 12 de maio. 12 de maio. Então tenho 29 anos. Cara, eu cresci numa família de artistas, né? Meu pai é músico, meu pai também é compositor, cantor, toca, produz, trabalha... Na verdade, meu pai, ele começou na música pelo viés de tocar e compor, mas ele hoje em dia trabalha em quase todas as esferas do mercado fonográfico, assim, da música. Ele mora em Salvador? Meus pais moram em Salvador. E o que ele faz na música? Cara, hoje em dia, meu pai faz tudo, cara, da música, assim, tipo, desde compor uma música, meu pai tem várias músicas que fizeram sucesso. Ele canta também, ele toca, ele produz, ele é empresário de um artista. Ah, que massa. Ele tem uma gravadora, ele tem uma editora musical. Que massa. Tipo, na verdade, Total. minha família, ela é sustentada pela música. Que legal. Sempre foi. Como é o nome do teu pai? Tennyson Del Rey. Ah, que massa. E minha mãe é dançarina. Que legal. E ela hoje em dia é professora da rede municipal de Salvador, de dança. Tá para se aposentar agora já. E assim, quando eu nasci, então, nasci nesse ambiente de música, todo né, musical, cara? todo Era artístico. completamente artístico, assim. Que massa. Eu vivia nos backstages da minha mãe, dançando, nos shows do meu pai, desde muito pequeno. Que massa. Então foi meio que natural, assim, esse lance de querer se aproximar da música e tudo. Sim. Eu acho que primeira coisa que me deu estalo, assim, de querer tocar e tudo, foi quando eu comecei a assistir muito um VHS, né? Porque era VHS, né? Anos 90 total. Do Paralamas de Sucesso, um show. E eu queria muito ser o João Baroni, que é o baterista do Paralamas. Ah, que massa. E isso eu tô falando ali com 4 ou 5 anos de idade. Sim. Isso nessa época meu pai tava bombando, assim, na música. Ele tinha uma banda chamada Faróis Acesos, onde fez muito show no sul do país, que eu sou de Salvador, né? Da Bahia. E eles, por acaso, não sei, fizeram um sucesso relativamente grande no sul, em Santa Catarina principalmente, e também no Rio Grande do Sul, e Paraná e tudo. E eu ia com eles, assim, porque minha mãe era produtora, ela parou de dar aula pra ser produtora de estrada, pra acompanhar ele. Ah, que massa, ela ia junto. E ele ia, tipo, ele teve música e novela e tudo. Nessa época, tipo, o Jota Quest abriu o show da banda do meu pai. Nossa, que massa. Não era nem Jota Quest, era J Quest o nome da banda. Eles tocaram no sul com J Quest, o nome, né, da banda. E então eu acompanhava ele desde essa época, então eu já vivia nesse backstage da música e, assim, diferente talvez de algumas outras pessoas que eu conheço, que hoje em dia são cantores e tudo, o primeiro lance que me despertou na música foi o instrumento, sabe? A bateria, assim. Quantos anos mais ou menos tu tinha? Cara, eu tô falando de 4, 5 anos, 6 anos. Eu ficava assim, eu sempre fui uma criança bem quieta, bem tranquila, assim, nunca fui. E minha mãe falava, filho, você vai ficar sentadinho aqui atrás do palco. Ela me dava um par de baquetas, pegava no case da bateria, e eu ficava o show inteiro tocando no ar, fingindo que eu era baterista enquanto meu pai fazia o show. Então eu cresci nesse ambiente, assim. E aí, por causa da bateria, né,
Quando eu comecei uma hora a encher o saco, minha mãe me deu uma bateria de criança, eu destruía a bateria porque eu tocava com baqueta de verdade numa bateria que não era feita pra isso. Sim. E meu pai percebeu que eu tinha um certo jeito já pra um instrumento. E ele fez um acordo comigo quando eu tinha uns 8 anos. Ele falou assim, ó, vou te colocar numa aula de bateria, vou comprar uma bateria eletrônica, porque a gente morava num village, que é, sei lá, uma espécie de um prédio, né? E não pode fazer muito barulho, então eu vou te dar uma bateria eletrônica, mas você vai ter que aprender a tocar violão. Porque você tem que aprender a tocar algum instrumento de harmonia também. Aí ele começou a me ensinar a tocar violão em casa. Eu adorei isso. Comecei a tocar revistinha de cifra, processo normal de quem tá aprendendo. E ele me colocou no conservatório para eu aprender a tocar bateria, mas que eu também fazia aula de iniciação musical. Então tinha piano, enfim, tudo um pouco, assim. Mas a bateria era o principal instrumento. E logo quando eu entrei na escola, foi muito engraçado. Eu tinha uns 8 anos que, na verdade, já brincava em casa sozinho, de, sei lá, instrumento imaginário, tocando, e montava minhas bandas na minha cabeça, sabe? Eu tocava todos os instrumentos, tudo. Mas nunca pensei em ter banda. Não era uma coisa que eu, sei lá, era muito criança, eu tinha 8 anos, eu tava brincando, na verdade. Sim. Mas quando eu entrei na escola, uma professora falou, olha, tem um grupo de alunos aqui, os pais estão montando uma banda infantil e precisa de um baterista. Eu falei, mas... Aí eu falando com meu pai falou, mas meu filho, entrou na escola tem, sei lá, 1 mês, ele tá aprendendo a tocar. Ah, mas faz um teste, toca com os meninos, vê se não dá certo, tá todo mundo aprendendo. Só que tinha criança, tinha gente de 15, 16 e tinha gente de 8, 9, 10. Sim. E a gente, enfim, eu entrei na banda. Eu fiz o teste, eu lembro que foi horrível, eu malhei com o meu professor, toquei bastante, peguei umas músicas. E era uma banda baile, assim, a gente tocava de tudo, tocava de Red Hot Chili Peppers a calcinha preta. Nossa! E era uma banda só de criança. E a gente começou a tocar, cara, assim, como se fosse uma banda profissional já. Que massa. A gente tocava, sei lá, o primeiro show foi numa praça de alimentação de um shopping center. Sim. Com essa banda. E depois, assim, a gente foi, sei lá, tocou numa festa de encerramento do curso de inglês do pai de um dos donos da banda. Eu sei que, sei lá, em 1 ano de banda, eu, com 9 anos, eu tava tocando num boteco que vende cerveja de caranguejo em Salvador. Que sabe? Tocando 2 horas de show. Nem podia entrar no lugar. Nem podia entrar, e tava tocando lá, mano, tocava de tudo. Toquei num baile infantil de carnaval. Nossa. Aí chegou, eu acho que eu fiquei, não sei exatamente, que muito tempo, uns 2, 3 anos com essa banda. Mas aí quando eu fiz uns 11 anos ali, eu acho que eu pedi pra sair da banda com meu pai, porque eu tava meio satisfeito com uma cobrança já de uma banda profissional, tinha ensaio toda semana, e aí você não tinha que tirar as músicas, e pra mim era uma brincadeira ainda, sabe, a música. E a questão do colégio não atrapalhou? Era coisa de fim de semana, eu me ajustava, assim, mas não era não viajava, não era banda que tinha viagens e tudo, mas a gente... a banda meio que funcionava também um pouco com a escola de música, assim. Então já era meio que dentro dos meus horários normais de semana que meus pais se organizaram. Não chegou a atrapalhar muito. Mas eu sei que eu pedi pra sair da banda, assim, com uns 11 anos. Minha mãe também percebeu que eu tava meio querendo sair, conversou comigo e falou, filho, se você quiser sair, não tem problema. Sim. Não é uma obrigação estar na banda. Sim, que massa. Aí eu saí da banda e fiquei, tocando bateria, estudando, tocando violão, guitarra. Meus pais sempre me incentivaram muito. Mas também nunca, forçaram nada, sabe? Foi sempre muito natural. Assim, toca aí, Pô, eu tinha facilidade que acho que muita gente não teve. Eu tinha vários instrumentos em casa, assim. Meu pai tinha um estúdio. Dave. Depois eu lembro que a gente se mudou, né? Pra uma casa maior, onde meu pai construiu um estúdio no fundo. Então já tinha bateria acústica mesmo. Não era mais a eletrônica, que era legal, mas era meio chato, porque não tinha um som ali. Sim, bateria tem que fazer barulho, né? Exato. E tinha guitarra, tinha baixo, tinha violão, tinha teclado, tinha tudo, sabe? Era uma coisa assim, pô... Hoje em dia, na época você não dá valor às coisas. Não é que não dá valor, eu valorizava tudo, mas quando eu tava conversando isso essa semana com meus amigos, falei, cara, olha como eu sou um cara privilegiado, assim, quantas pessoas queriam poder ter essa estrutura, eu tinha isso. E aí eu comecei a tocar na escola, assim, violão com os amigos, rodinha e tal, e numa dessas rodinhas de violão, um amigo meu me chamou pra montar uma banda. Ele falou assim, eu tô montando uma banda com os amigos meus do condomínio, e a gente precisa de um baterista. E eu soube que você toca bateria. É que ninguém sabia muito que eu tocava bateria, né? Sim. Tocava violão na escola. Você quer tocar bateria na banda? Eu falei, claro, mano, vamos tocar bateria. E nessa época não existia negócio de compor, era só... Nessa banda baile era só cover, sabe? Não tinha. E a gente foi também montar uma banda de rock, assim, que era o que eu tava curtindo na época, pra tocar um cover, sabe? Qualquer tocar o que coisa. gostasse. Tocava de Detonautas a Iron Maiden, tá ligado? Que massa. Tudo, tá ligado? Que a gente gostava. E aí foi nessa que comecei a tocar, só que
tinha um problema, que a gente não conseguia um vocalista pra banda. A gente sempre fazia um ensaio com o cara entrava na banda e saía. O primeiro vocalista, ele era mais velho, aí ele foi, e o legal era assim, que os vocalistas eles iam pras bandas, e geralmente esses caras faziam algumas músicas. E aí a gente começou a pegar algumas músicas do vocalistas pra banda. Os caras saíam da banda, mas ficavam algumas músicas autorais. E aí a gente começou a ensaiar algumas músicas autorais, mas a gente nem chegou a fazer show. Acho que a gente fez um show num negócio do colégio que teve, que é uma coisa até que eu vi que o Gonte montou uma banda na escola. Cara, a escola é uma coisa muito legal. Isso que eu ia falar em algum episódio, eu devo ter o falado Koala sobre isso. Também o Koala. Como é importante a música no colégio, né? Exato. Tipo, é uma coisa que... E o meu colégio, ele incentivava bastante mesmo, assim. Tinha um concurso cultural todo ano relegado à música, mas a gente chegava assim na diretoria e falava assim, a gente quer tocar no intervalo aí, tipo, sei lá, tal data. Aí o colégio providenciava som, cara, alugava, montava um palco, uma super estrutura pra gente tocar. Que massa. E numa dessas a gente fez um show com só cover, assim, e tal. Só que não tinha vocalista, né? Então ia saindo os vocalistas, aí falou, canta aí, porque eu como eu tocava violão, eu cantava no tom, sabe? Os caras falavam assim, você canta afinado, assim, você canta no tom pelo menos, porque os caras ali cantavam em qualquer nota, sabe? E aí eu fui falando, vou tocar bateria e cantar então, que era baterista. Aí eu comecei a tocar bateria e cantar. E aí foi, tá ligado? Só que o lance mesmo de a gente começar a compor música e pensar nessa coisa mais autoral e tudo, foi quando a gente teve a oportunidade de fazer um show no Mac Dia Feliz, pro Mac Lunch, lá, McDonald's. E aí tinha que mandar um CDzinho demo pra poder o cara contratar as bandas. Aí a gente, meu pai tinha um estúdiozinho em casa, vamos gravar aí, tipo, o CD demo tem que ter suas próprias músicas. A gente começou a selecionar essas músicas que ficavam das bandas, dos cantores, uns 3 cantores passaram pela banda e deixou música. E gravamos, só que a gente ficou meio assim, tipo, não tem uma música nossa, só tem música dos caras, vamos fazer uma música. E meio que ali foi a minha primeira música. A gente sentou no estúdio, assim, e começou a tocar, tipo, jam session, e vamos escrever. Aí eram 3 pessoas a banda, era... e aí, tipo, baixo, bateria, guitarra, power trio. E aí, vamos escrever. A gente começou a escrever uma música. Mas, cara, eu tô falando disso com 13, 14 anos. Sim. Então, era uma música, chamava Nerd. O nome da música era Nerd. Falava de um cara nerd, assim, que ia ser um babaca, ser um nerd, meio pejorativo, assim, meio, tipo, bullying total, né? E aí, tipo, uma música bem assim, bem despretensiosa, bem boba, sabe? E a gente fez essa, aí depois o guitarrista, ele foi pra casa e acho que ele gostou da onda de compor, porque ninguém acho que tinha feito uma música ali. Aí ele fez uma música sozinho em casa, que era uma música de amor, assim, mais romântica. Aí ele apresentou, a gente gravou essa demo e ali foi. Aí eu falei, cara, a gente tem que ter nossas músicas. A gente foi selecionado pra tocar no festivalzinho do McDonald's, e as bandas só tocavam música autoral, sabe? Várias bandas tocando. A gente falou, cara, a gente tem que ter nossas músicas. O lance é ter as músicas, tá vendo? Nessa época, sei lá, tinham várias bandas até que chegaram a tocar bastante, né, em Salvador, que tocaram nesse dia com a gente. E a gente falou, tá vendo? O que dá certo é ter música autoral, tipo, é isso que leva a banda pra frente. Pô, com 13, 14 anos. E meu pai, por ser compositor, é o que eu falei, ele não, tipo, influenciava em nada. Mas se eu chegasse pra conversar com ele, e ele sempre foi muito meu amigo, ele sempre dava os toques. Ele falou, não, cara, tem que ter suas músicas. Tipo, enquanto você não perguntava pra ele não falava nada, mas se eu chegava pra conversar, ele trocava essa ideia. Que massa. E ele falou pra mim isso, ele falou, vamos fazer suas músicas, tem que compor, faz e tal. E aí foi, a gente começou a compor, a gente fazia muita música junto, assim, tipo, mas eu e o guitarrista, o baixista acho que ele não gostou muito de fazer música, só fez a primeira com a gente. E a tua primeira música, como é que surgiu? Cara, essa música na Jam com a galera, tocando ali, e depois eu lembro que a gente falou, vamos gravar um disco agora. O pai tinha um estúdio, né, então, tipo, era um home estúdio, mas tinha uma facilidade. Sim, tinha tudo na mão. E aí, então vamos fazer um disco. E aí a gente foi pra a casa dos meus avós, que era na ilha de Taparica, que é uma ilha perto assim de Salvador, passar um feriado lá, e aí levou o violão e a ideia era fazer música lá. Então foi no violão assim, mas pra mim sempre foi, até hoje é muito assim, claro que às vezes é diferente. Primeiro veio a melodia junto com a harmonia ali, que normalmente no começo era uma harmonia meio que roubada de outras músicas. Sim. Naturalmente. Então a gente falava assim, precisamos ter uma música igual a Dead Fish. Aí tocava a música do Dead Fish, e mudava uma nota, fazia um lance diferente, cantavam outra melodia vocal e ia escrevendo outra coisa. Essa agora é CPM, aí, vamos fazer um reggae, mano, somos da praia e tal. Aí pegava um Charlie Brown, Zóio de Lula, ia lá. Era por aí, então. Mas eu fazia muita música com esse cara, que era o Matheus.
Aí eu lembro que depois eu cheguei em casa, tentei fazer algumas músicas sozinhos, assim. Fiz, mas nenhuma música minha tinha assim, tipo, uma música pra minha namorada, uma música pra, sei lá, tô triste, ou tô feliz, quero mandar pra professora a merda. Nunca foi muito assim, sabe? Foi tipo assim, precisamos fazer uma música, um tema que a gente criava. Tudo era da nossa cabeça. Precisamos fazer uma música igual a da Fish, então precisamos falar mal do sistema. Sabe como é que é? Sim. Só que isso com 15 anos, né? Bem bobo, assim. E aí a gente foi fazendo essas músicas, gravou esse disco e tal, e essa banda foi assim até meus 18 anos. Eu tinha essa banda chamada Churros Suíços. Só que paralela era bem tosco, né? Muito bom. E aí, paralela a essa banda, eu montei outras bandas que eu comecei a querer falar, cara, eu toco bateria, porque eu acabei virando vocalista e baterista. Tipo, Sim. o Matheus, que era guitarrista e fazia música comigo, ele cantava também, mas ele era meio ruim como cantor. Mas ele insistia que ele queria cantar. Sim. E eu ficava, tá, velho, canta metade da música aí, ou canta um trechinho, eu ficava tentando limar um pouco. Sim. E aí eu falei, quero montar uma banda pra tocar guitarra e cantar. E eu lembro que eu montei uma banda com outros 2 amigos meus da escola, bateria e baixo também. Eu tocava guitarra e cantava. Chamava Debucéfalos. E essa banda eu fiz as músicas sozinhos. Mas eu tenho no YouTube, cara, essas coisas tudo que eu tô falando Que aqui. massa. Na época, apesar de o começo da internet, eu era meio viciado, assim, então eu tudo botava na internet. Já tinha essa coisa assim de, tem que botar na internet. Que legal. E aí eu fiz essa banda, conheci meus amigos, e aí a banda, não deu certo, nem sei nada, nem existiu a banda. A gente só fez uns ensaios e gravou no meu quarto. Eu mesmo gravei, falei, eu quero eu mesmo gravar, eu mesmo mixar. Que massa. E aí depois, quando eu já tinha, sei lá, a gente foi fazer o 3º disco dessa banda Churros Suíços, 2º, 3º disco, demo, sei lá, qual era o nome que a gente dava pra aquilo lá. Na verdade era uma demo, bem escrota. Sim. Eu fui tocar guitarra e cantar. E aí nesse processo a gente chamou um outro cara pra tocar bateria na banda, que ele também escrevia, né? Era compositor também. E ele tinha umas músicas bem legais já. A gente chamou ele pra tocar na banda muito porque ele era compositor, a gente percebia que nossas músicas eram legais, mas eram bem aquém de outras bandas. Ele tinha umas músicas boas e ele tocava bateria, que era o que a gente precisava. Eu queria só tocar guitarra e cantar, não queria mais tocar bateria e cantar. Eu achava meio estranho. E aí a gente gravou o nosso último disco, assim, como banda. E ali eu fiz muita música com ele. Fiz algumas músicas sozinhos, ele tem muita música dele. E ali eu já tava meio que compondo, assim. E ali foi minha escola, cara. Eu vim dessa escola do hardcore, punk rock, emo, que surgiu ali no... O que tu ouvia quando tu era criança e depois adolescente? Olha, quando eu era criança, pelo fato de ter essa banda baile lá infantil, que eu falei, da escolinha de música, eu ouvi de tudo, né? Era obrigado a ouvir de tudo. Sim. De harmonia do samba, Iron Maiden, como eu te falei. Era tudo, assim, entendeu? A gente tocava realmente, tipo, Californication e tocava, sei lá, Mastruz com Leite, Calcinha Preta. Passando pelo axé, por lambada, Sandy Júnior, tocava tudo. Em casa, meus pais sempre gostaram muito de música brasileira. Gil, Caetano, Novos Baianos e tal. E meu pai também tem uma coisa assim do rock dos anos 80 ali que ele gosta bastante. Principalmente do Paralamas, Titãs e tal. Sim. E ele, por ter uma banda que surgiu nos anos 90, ele gosta também, assim, me apresentou muita coisa nos anos 90 ali. Skank, né? Que é Cidade Negra, são mais dos anos 90. Massa. E meu pai colecionava discos, assim, ele tinha muito discos em casa, ganhava, sei lá por quê. Então eu descobri muita banda na gaveta dos discos do meu pai. Coisas assim que depois, mais velho, quando eu montei essa banda já na adolescência, de punk rock, que eu já ouvia, sei lá, Dead Fish, Blink... Tudo. Eu descobri muito disco na gaveta do meu pai, assim, era... Nossa, que massa. Abria a gaveta e, tipo assim, falava... Não é nem que eu descobri as bandas, eu descobri que meu pai tinha uns discos. Tipo assim, eu gostava de Sublime e Santeria, eu ouvia muito, assim. Aí eu abri a gaveta e vi que meu pai tinha toda a coleção de Sublime. Nossa, que massa. Eu falei, caralho, meu pai gosta de Sublime. Tá ligado? Tipo, eu ouvi os discos, Plant Ramp, sei lá, várias bandas legais, assim. Radiohead, meu pai tinha vários discos, assim. Nossa, que legal. E aí eu comecei a ouvir muita... Eu sempre consumi muita música. Sim. Eu lembro, tem uma coisa muito marcante pra mim, assim, que... Quando eu montei essa banda com esses meus amigos, quando eles me chamaram pra montar a banda lá na escola, que eu falei, a Churros Suíços, que eu comecei a tocar bateria. Suíço é muito bom. Eu era bem eclético, sempre fui muito eclético. Eu nunca fui me aprofundei muito, assim, num segmento de música. Esses meus amigos me fizeram aprofundar, porque eles eram do hardcore, do punk rock, tá ligado? Sim. E eu lembro que eu fui na casa deles, assim, e eles começaram a me mostrar, tipo, as bandas, só que eles iam, tipo, no submundo das bandas, eu não conhecia nada, tá ligado? Tipo assim, eu gostava de Blink, os caras falavam assim, mas você não conhece o NoFX, tá ligado? Tal banda. Eu falava, cara, eu não conheço, talvez tenha visto na MTV. Aí eles fizeram um CD MP3 com muita música, tá ligado? Muita música. E aí, mano, eu criei uma biblioteca no meu computador de música
E eu falei, não vou ficar pra trás não, cara. Que Aí legal. comecei a, tipo, na época, baixava a música. Cara, eu baixei tanta música. Eu conheci tanta banda que eu queria, tipo, passar deles, tá ligado? O objetivo era saber mais que eles. Que massa. E isso é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Eu escuto muita música. Eu tenho essa coisa assim, se eu gosto, sei lá, de um artista, eu quero saber quem influenciou ele, quem influenciou a influência, e eu quero chegar lá atrás, tá ligado? Tipo a árvore genealógica do cara. Exatamente. Que então, massa. eu faço muito isso até hoje, assim. E aí foi isso, cara. Meu começo foi mais ou menos por aí, assim, meio no rock. Mas a vida realmente, talvez, que vinha a ser profissional na música, ela veio depois que a banda acabou, porque acabou o colégio, começou o começo da vida ali adulta, 18 anos, faculdade, cobrança, estágio e tal. A galera meio que dispersou. Sim. E os caras não queriam também, assim, no fundo, tanto não queriam que não são hoje em dia, tá ligado? Diversão, Músicos. era só diversão. Era curtição, assim. Eu que meio que forçava a barra. Tipo, um mora na Suíça, tá ligado? E trabalha com, sei lá o que, de pedra de preciosa, sei lá, um bagulho que eu nunca entendo. O outro é advogado, tá ligado? E feliz pra caramba. Eu fui o único que eu saí da banda e falei, vou tocar. Falei com meus pais. Cheguei a fazer um semestre de faculdade de administração, parei pra focar na banda, na carreira como cantor. E aí meu pai falou, velho, quando eu comecei a decidir que eu queria ser músico, cantor, a primeira coisa que eu fui foi tocar em bar. Ele falou, é uma escola que eu acho que me preparou muito bem. Sim. Se você estiver disposto, acho que é um bom início, assim, já que você não tá fazendo faculdade, não tá estudando, acho que você Mas eles não te cobraram, tipo, precisa fazer uma coisa pra ganhar dinheiro. Não, cara, Não? nunca teve essa cobrança. Tinha uma cobrança, assim, minha mãe tinha uma preocupação de tem que ter um plano B, tem que ter um plano B. O que eu vinha fazer depois na faculdade de publicidade, muito por isso, tá. mas eu fiz porque eu quis. Eu cheguei pra minha mãe, acho que depois de 1 ano e meio sem fazer faculdade, falei, quero fazer a faculdade, mas talvez também por ela sempre falar comigo isso, cuidado, esse negócio de música, você vê seu pai aí, ó, seu pai tem a vida, tipo uma montanha russa, um dia tá em cima, tá embaixo, é muito doido, sabe, tipo, não tem estabilidade nenhuma. Aí eu fui fazer faculdade, foi muito bom, adorei a faculdade. Você se formou? Me formei. Massa. E aí eu comecei a tocar em bar, e isso foi uma formação, tipo, muito boa pra mim, assim, porque... Dá muita cancha, né? Cara, você tem que tocar ali, tipo, pra uma galera às vezes que não tá nem aí pra você, e é aquela coisa, você vai criando uma casca mesmo, sabe? Sim. E foi isso, mas a minha escola de música mesmo, assim, veio do rock, sabe? Dessa cena. Existia uma cena no Brasil inteiro, nessa coisa do emo e tal, que, pô, eu conheço muita gente até hoje dessa cena aí. E em Salvador, claro, tinha a sua cena. E tem várias pessoas que eu conheci que são amigos até hoje e que viraram pessoas da música que eu conheci dessa cena. Por exemplo, a Vivendo do Ócio. Você conhece a banda Vivendo do Ócio? Tem uns caras aqui. Tipo, cara, eu dividi vários shows com eles, com essa banda Churros Suíços. A gente tocava nos botecos, assim, pra 10 pessoas, tá ligado? Normal. O Dino, que é um brother que até divide a casa com o Gonti, ele tinha uma banda, era cantor de uma banda, eu conheci nesse negócio. O Thier, que é empresário do Gabriel Elias, também tinha uma banda, era cantor, conheci nessa parada. O Neto, que também hoje em dia é produtor do Gabriel, tinha uma banda. Todo mundo eu conheci dessa época, e hoje em dia todo mundo mora em São Paulo, e essa galera realmente vive da música. Uns foram para a produção, outro virou empresário, outro canta ainda. Mas estão na música. Estão na música. E essa foi a minha escola ali. Eu aprendi ali que, tipo, com o rock, que se eu quisesse realmente fazer da música a minha vida, eu tinha que arregaçar minhas mangas e realizar minhas coisas. Porque o hardcore, punk rock é do it yourself muito, sabe? Sim. Fazia meus eventos, a gente fazia os nossos próprios cartazes, a gente... Tipo, eu tinha um estúdio, eu mesmo gravava, eu mesmo fazia os clipes, eu mesmo editava no Movie Maker, sabe? É massa ter essa noção, assim, porque muita gente acha que tu vai montar uma banda, alguém vai te descobrir, vai fazer todas as coisas por ti. E na real, até pode acontecer, mas é um caso em, sei lá, 1 milhão. Exato. Então, acho que eu tinha esse sonho, todo mundo acho que teve esse sonho em algum momento, do tipo, não, eu tô aqui, mas acho que talvez o Rick Bonadinho um dia vai ver esse meu vídeo aqui no YouTube e vai me contratar. Mas aí você vai descobrindo que não é bem assim, a vida não é assim, né? Sim. E, pô, na verdade, enquanto a gente tava, sei lá, talvez na espera de acontecer isso, de ter alguém que descobrisse a gente e catapultasse a gente por sucesso, mas a gente tava fazendo, sabe? Sim. Não tava esperando. Isso é muito massa, né? Eu nunca esperei, sabe? Eu sou agoniado, eu gosto de fazer minhas coisas. Me identifico. E aí, velho, foi isso. Então, quando eu comecei a tocar no bar, tudo, eu logo percebi que, tipo, meu pai tinha razão, o bar era legal tocar, pra poder criar a sua casa e tal. Mas eu queria fazer minha carreira. E meu pai falou, não, claro, tem que ter sua carreira. Então, o que é que você quer fazer? Quer montar uma banda? Vai ser seu nome e tal? E aí, por uma naturalidade, eu falei, não, eu vou fazer um show com o meu nome. Porque o que aconteceu foi o seguinte,
Meu pai conhece muita gente em Salvador e tudo. Uma Sim. tia nossa, a tia assim de consideração, ela tava promovendo uma turnê de um cara que tinha acabado de ganhar o Ídolos. Uhum. E aí ela precisava de um artista pra abrir esses shows. E aí ela me chamou, que ela viu que eu tocava no bar, tava fazendo e tal. Falei, quer fazer? Só que eu falei, agora não é barzinho, cara, é um show. Tudo bem, é uma casa pra 300 pessoas, mas é um show, sabe? É um show, vamos organizar. E ali eu comecei a preparar um repertório, pensar em compor músicas pra apresentar nesse show, mesmo que fosse meio a meio. Que ano foi isso, mais ou menos? Cara, isso foi em 2009. Tá. 2009. Ali eu fiz uma música com o Thiago, né? Tico, que é empresário do Gabriel. Que tá aqui, eu vinha gravar depois tudo. Enfim, peguei músicas que eu tinha feito com a galera da minha banda que a gente não usou. Sim. Montei um repertório ali pra poder começar a tocar. Mas todo autoral. Cara, era meio a meio, assim, a gente tocava, mas eu sempre gostei de fazer releitura. No bar eu percebi isso, assim, que quando eu fazia releitura, assim, pegava uma música e tocava do meu jeito, dava uma cara minha, eu criava uma personalidade, as pessoas até prestavam mais atenção também. Sim. E aí eu sempre gostei de fazer isso. E aí eu fiquei nessa, assim, foi bem paralelo, assim, eu comecei a tocar no bar, abrir esses shows, E aí, numa dessa oportunidade, eu fui abrir o show da Marília Gadu, cara. Por causa dessa parada que eu fui fazendo aqui, começaram a me descobrir. Ela tinha acabado de lançar o primeiro disco, Chimbalaê lá. Tava bombada e precisava de alguém pra abrir o show dela, porque o show dela só tinha 1 hora de duração e a festa ia ficar muito curta. Foi exatamente isso. Ela tocava o disco e acabava o disco e ela acabava o show, né? Sim. E aí eu precisava de alguém, me chamaram. Foi na Concha Acústica, tinha 5.000 pessoas, cara. Nossa. Foi o meu primeiro grande show, assim, na vida. Legal. Foi legal, mas foi tensa, porque o público que foi lá pra ver ela, imagina, subir no palco, primeira vez eu tinha 18, 19 anos. Sim. Tipo, as pernas tremiam, assim, eu não sabia o que fazer. E foi muito massa, ali começou realmente a minha caminhada profissionalmente, tem 10 anos isso. Porque antes era tudo bem, tinha banda, eu levava muito a sério o que eu fazia, mas eu não era, sabe? Sim. Ali foi que eu ganhei meu primeiro cachê, realmente, ali, a partir desse momento. E minha vida, ela teve várias mudanças, sabe? Peguei várias rotas diferentes e voltei pra cá, altos e baixos, porque eu fui inserido em Salvador, natural. Depois que eu toquei esse negócio com o Marília Gadu, as coisas começaram a meio que acontecer, assim. Tocar em outro lugar, chamar pra tocar ali, abrir show de não sei quem e tal. E aí, eu fui contratado por um escritório que trabalhava com o mercado popular de Salvador. E aí, eu comecei a ser inserido nesse mercado. E aí, comecei a abrir shows, sei lá, do Harmonia do Samba. Nossa. Shows. E aí, naturalmente, o meu repertório ele foi mudando por uma necessidade, também por uma falta de maturidade, pra se adaptar a algumas situações. O que levou um tempo isso. E aí, quando em 2013 pra 2014, eu resolvi, acabou o contrato com eles, eu resolvi sair. Foi ótimo, nada contra. Foi uma experiência maravilhosa. Mas eu falei, cara, eu quero voltar a fazer como eu fazia lá quando eu tinha minha banda de rock. Eu fui gravar no estúdio, no fundo da minha casa. O estúdio já tava melhor, assim. E eu gravei um EPzinho chamado Atlântico, que tá nas plataformas. Onde eu gravei praticamente todos os instrumentos, gravei bateria, guitarra. Foi eu e meu pai que fizemos, chamei um amigo meu pra tocar baixo, eu toquei algumas coisas, enfim. A gente construiu junto ali. E ali é um começo da retomada da minha essência. Quando eu comecei a tocar lá atrás no show da Marília Gadu. Essa época do empresário, tu meio que virou um cantor de axé, no caso. Cara, na realidade, o que aconteceu? Sendo bem sincero aqui, porque não tem problema nenhum. Quando eu comecei a tocar, que eu fui chamado por essa galera que é empresário, os caras são muito poderosos. Até hoje, os caras eram empresários da Cláudia Leite. Nossa. E aí, o papo, cara, foi bem assim, na sala, assim. O Brasil está cobrando da Bahia um artista teen. Luan Santana é o artista teen do sertanejo. O Fiuk é o artista teen do pop. A Bahia precisa do seu artista teen. E a gente identifica em você essa possibilidade. Aí eu falei, porra, mas o que é que eu preciso fazer pra ser assim? O que é que... Aí os caras, não, é exatamente o que você faz, mas mas a gente precisa colocar um percussionista na sua banda, porque tem que ter uma cara de Bahia. Aí, tudo bem, é o que eu faço com percussão, beleza. Aí eu comecei a tocar desse jeito. Só que aí, chegava em algumas situações que eu ia tocar, rolava assim, às vezes eles falavam comigo, não, coloca a tua música no repertório que vai funcionar em tal lugar. Ou eu mesmo comecei a fazer isso de forma natural.
Tipo assim, pô, eu vou tocar em todo lugar, eu não quero me dar mal, cara. Eu vou colocar Sim, aqui uma ganhar música o público. do Jamil, uma noite, sou praieiro, sou guerreiro, porque isso vai funcionar, uma pequena Eva. Sim. E então, na verdade, é isso. Eu virei um cantor de um axé, só que com uma linguagem muito pop. Não era axé, era Sim. muito pop. E é uma coisa que legal, na verdade. Eu acho que, de uma certa forma, eu virei influência pra várias bandas que surgiram depois, amigos que até hoje tocam, porque eu criei não eu criei, mas enfim, né? Eu comecei a construir ali junto. Foi precursor de um estilo. De uma nova roupagem da música baiana que foi, claro, repercutir em outras coisas depois. Mas eu percebi que eu não estava 100% feliz fazendo aquilo em um certo momento. Eu falei, cara, não é isso. Tipo assim, eu tocava, mas quando eu ia fazer minhas músicas, era meio forçado eu fazer as músicas daquele jeito, entende? Sim. Cheguei a gravar uma música bem nessa pegada que até não tem, acho que nas plataformas digitais. Talvez tenha no YouTube, assim, num canal de outras pessoas. Chamada Verão, que, cara, é um ska, bem ska, assim, mas com uma pegada bem Bahia, sabe? Uma percussão Bahia, bem legal, assim. Mas é bem letra, vamos pra praia, beijar na boca, tipo, quase um Felipe Dilon, sabe? Sim. Porque era o que era a proposta do projeto. O mercado pedia na época. Exato. E eu percebi que não era muito aquilo que eu tava... Mas essa música chegou a tocar em rádio lá. Que massa. Tocou no BG do Caldeirão do Hulk várias vezes. Que a legal. música. A música chegou, sabe? Tipo, porra... Poderia ter... Podia ter continuado naquilo. Podia ter dado muito mais certo. Mas eu mesmo botei não tava feliz, eu puxei o freio de mão, sabe? Falei, não, vou gravar meu EPzinho aqui. Mas se você for escutar esse disco Atlântico que eu gravei em casa, que foi minha retomada, assim, minha essência, ainda tem muito disso. Porque fica, né, cara? Você não faz uma ruptura assim, pai, sai. Sim. E você ainda... A falta de maturidade como compositor e tudo te coloca num... Ainda você não consegue... Hoje, eu sinto... hoje, como compositor, eu já tenho uma maturidade de, quando for compor, colocar muito de mim ou colocar menos de mim, caso depender da situação. Tipo, se for compor uma música que vai ser gravada por outro artista, eu consigo já, de uma certa forma, emular como se eu fosse um pouco aquele artista. Claro que isso não seja 100%, sabe? Sim, mas eu aprendi consegue, isso. Meu pai fez isso. Absorver a identidade da pessoa pra escrever. Meu pai fez isso. Tipo, pô, meu pai tem músicas gravadas pelo Chiclete com Banana, o Tchan, e nem por isso ele é tipo ele não foi ele que sabe, tipo, viveu aquilo que ele tá escrevendo. Ele emulou uma situação pra poder até ser gravado, ser realizado ali, aquele desejo, né? E aí, quando eu fiz esse EP, eu não tinha muito essa experiência. Então, ainda tinha muito do que eu vivi naquilo ali, né? E é um EP legal, e tá aí nas plataformas. Mas pra você ver que é bem simples. Que ano tu lançou ele? Acho que é 2014. Tá. Eu não lembro. Acho que foi 2014. E aí eu comecei a tocar ali, a minha banda voltou a ser um trio, eu tocando guitarra e tal. E aí eu voltei a me inserir no mercado que eu queria. Aí, você tive a oportunidade de abrir shows do Nat Roots. Tipo, eu não tinha mais... Eu tava com outro empresário que tava me ajudando na época já. E aí a gente, já tem uma estratégia diferente. E aí eu, toquei no Réveillon de Copacabana. Nossa, que massa. Com esse disco. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tava me achando, sabe? Eu falei, mas pra eu me achar 100%, eu precisava me distanciar de tudo que eu realizei lá em Salvador e ver de outra perspectiva aquilo. E foi quando eu resolvi vir pra São Paulo, sabe? Meio que começar do zero. Começar do zero, mas com a experiência, né? Com experiência, sim, claro. Com essa vivência já. Então, eu vim pra São Paulo em 2015, meio de 2015, com a ideia de gravar um disco, um EP, sei lá, alguma coisa que desse pra fazer. E que tivesse uma carga de alguém que não me conhecesse, porque lá em Salvador, meu pai é um cara conhecido no meio. Qualquer estúdio que eu entro pra gravar, os caras falam, filho de Tennyson, já faz uma leitura de mim, sabe? Ou então, me conhece mesmo, é o Peu Del Rey e tal. Sim. E aí, tipo... Mas isso chegou a te incomodar em algum momento? Cara, o que me incomodava não era ser reconhecido pelo filho do meu pai, eu tava nada disso, mas tipo, o que chegou a me incomodar, que nesse momento eu queria, era que as pessoas analisassem minha música sem fazer nenhum pré-julgamento daquilo, sem criar nada em cima disso. Porque às vezes o cara já olhava assim, o filho de Tennyson, eu já sei o que é, porque a banda do meu pai era muito nessa pegada, tipo,
Skank e tudo e tal. Então a galera... só que tinha uma pegada muito baiana já. Então a galera já vinha com essa leitura. Eu falei, deve ser parecido com Faróis, ou então aquilo que eu já ouvi na rádio ele tocando. Então, qualquer produtor, qualquer pessoa que eu fosse trabalhar, não ia, tipo, sei lá, me proporcionar ir pra um caminho que talvez nem eu conhecesse. Sim. E era isso que eu queria. O cara ouvisse minha música no voz e violão e falasse, cara, não, isso aqui é isso aqui, ó. Lá, tipo, parecia que tudo podia levar pra esse caminho porque a pessoa já me conhecia e achava que aquilo seria legal. Já tinha um pré-setup, assim, né? Exato. Porque é normal. Depois que você vira um artista conhecido, isso é muito difícil. Tipo assim, qualquer pessoa que for produzir um disco seu como cantor, o cara vai falar, Jeff, é um folk. Tipo, violão e tal. E já vai fazer esse pensamento. Como é que você fala, não, cara, mas eu viajei aqui em outra coisa agora, eu quero cantar um heavy metal. O cara vai difícil pro cara imaginar isso, entende? Sim. E aí eu vim pra São Paulo pra poder ter essa leitura diferente. E o cara que eu acho que... O primeiro cara que eu conversei, que eu percebi que poderia rolar isso, foi o Tadeu Patola. Foi o cara que produziu vários discos do Charlie Brown Jr. e tal, que produziu o meu EP que eu gravei em São Paulo, que chama Nem Pense em Duvidar. Saiu em 2015 pra 2016, eu não vou saber a data exata. E ali tem as minhas primeiras composições que eu fiz com mais... Tipo assim... Consciente, no Consciente, sabe? Do que eu queria mesmo, sabe? E eu fiz muita música. Que massa. Pra poder chegar pegar as paixões que eu mais acreditava, gostava, me identificava. E eu gravava tudo em casa, voz e violão. Alguns eu produzia com eu mesmo tocando tudo. E foi isso que eu levei pro Patola. Levei já as que eu mais gostava e falei, cara, eu quero gravar alguma coisa, vamos escolher aqui 3, 4, 2, 1, a que você realmente achar que são legais, que você gosta, que você vê que tem uma possibilidade de ficar bacana, sabe? Dentro da ótica que você me leu, assim. Questão de confiar no produtor também, né? Pô, muito. Eu fui, assim, de olhos fechados pro cara. E ele produziu um EP que eu tenho muito orgulho, cara. Gosto muito, são 4 músicas. E a gente conseguiu... Ele escolheu as músicas, depois eu também fiz uma seleção dentro de uma linguagem que eu acreditava ali, de letra, do que eu queria falar. Não só da sonoridade. Então é Nem Pense Duvidar, são 4 músicas. Tem a Nem Pense Duvidar, que é uma música que fala sobre acreditar em você, não duvidar da capacidade de realizar aquilo, que era muito do que eu tava passando na época. Comecei a colocar em xeque eu mesmo, sabe? Aí tem uma música que chama Norte, que é tipo, fala de você seguir o seu norte, acredita, né? Tipo, tem uma direção e ir. Tem Amor, que é uma música romântica, assim, mas que fala de você perceber que a gente sabe que o amor existe, mas você, tipo, cai na real, assim, tipo, sabe quando você tá realmente apaixonado e tudo, tipo, você fala, cara, o amor é isso, sabe? Porque você meio que já nasce amando seus pais, sua mãe, assim, tipo, você não consegue, é muito jovem pra você perceber mas quando você desperta isso pra uma outra pessoa que você nunca viu na vida, você fala, nossa, bate uma coisa diferente, né? E também tem muito a ver com amar aquilo que eu tava fazendo, que é a música em si, sabe? Eu amo isso, eu não vou deixar de fazer isso nunca. E tem uma música chamada Sorrir, que é tipo, cara, é você expressar sempre felicidade em tudo que você tá fazendo, sabe? Fazer sempre com um sorriso na cara, porque senão não faz sentido, entendeu? Sim, massa. E aí, esse EP foi o EP que me trouxe pra São Paulo, me fez ficar em São Paulo, porque a ideia principal era gravar o disco e, sei lá, depois de 6 meses voltar pra Salvador, era só gravar. Mas aí eu percebi que em São Paulo não dá pra ficar 6 meses. 6 meses não dá, é muito pouco, né? Você vai conhecendo pessoas, muita coisa, muita gente. Muita coisa vai acontecendo, ou nem acontece, mas cria uma expectativa que pode acontecer e você fala, nossa, então eu vou ficar pra ver se acontece. Você tá aqui em São Paulo há quanto tempo agora? 1 ano. 1 ano. Imagino que você já passou por várias situações que você fala, cara, tipo, eu fiz a escolha certa mesmo de vir pra cá. Completamente. Entendeu? Então eu tô aqui há 4 anos em São Paulo, né? Nossa. Então, pô, eu gravei esse disco, depois eu lançou mais alguns singles, né? Eu cheguei a rodar bastante com esse disco, porque eu desenvolvi um show. Eu não conhecia ninguém em São Paulo quando eu cheguei aqui. Fui conhecendo, mas, tipo, foi difícil montar uma banda. Sim. Então eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Como eu sempre tive estúdio, produzi, fazia minhas próprias demos, tudo. Eu preparei um show sozinho, assim. Eu preparei as bases, fazia uns loops. Fui criando, fui desenvolvendo. No começo era, tipo, com iPad, depois eu comprei outros equipamentos pra poder executar melhor isso. E eu comecei a tocar bastante, assim, tipo, era sozinho, então eu pude viajar mesmo, assim, quase o Brasil todo não, mas fui para vários lugares que eu nunca tinha ido, sabe? Então fui pro Rio, fui pra Minas, fiz Nordeste, São Paulo, interior pra caramba, enfim.
E aí, tipo, foi um disco que teve uma repercussão boa pra mim. Me tirou de um lugar completamente regional que eu tinha, Salvador, era conhecido por umas pessoas, pra começar a fazer uma coisa nacional, assim, Sim. você ter uma carreira pensando nacionalmente. Muita gente que conhecia meu trabalho em Salvador não entendeu nada, falou, caraca, tá bem diferente, hein, Peu, o que você tá fazendo agora. Mudou, foi pra São Paulo, agora mudou. Mudou Mas vieram várias pessoas elogiar muito mais do que criticar, Que graças massa. a Deus. Que bom, que bom. E aí veio os outros singles, né? Teve um deles que até foi pra novela, né? Sim, exato. Depois que eu gravei esse disco, aí, tipo, eu comecei a tocar bastante, tudo, eu comecei a ter necessidade de gravar mais músicas, né? Tem uma porque eram frequência poucas, maior, né? Porque né? eu comecei, tipo assim, a tirar algumas músicas antigas minhas do repertório, que não me representavam mais dessa época de Salvador, Sim. pra colocar músicas novas. E aí, tipo, começou a faltar música. Eu falei, cara, eu preciso compor. Eu compor eu sempre tô compondo. Mas eu preciso gravar isso pra tocar no show e a galera poder conhecer. E aí eu comecei a lancei 2 singles. Um primeiro que foi É Dela, que é a minha música que talvez tenha mais acesso, né, nas plataformas e tudo. E lancei uma música chamada Do Lado Bom da Vida, que foi parar na novela da Globo. E é muito doido isso, porque é uma música que a gente quase não gravou. Eu fui pro estúdio gravar com o seu xará, o Jeff, né? Jeff Pinas. Isso. E aí eu falei que, cara, eu quero gravar essa música aqui, que é dela. Que é uma música que eu já tava tocando e eu gostava bastante. Só que aí, chegando lá no estúdio, cara, foi meio que... Antes de entrar no estúdio, eu falei, cara, acho que vai ser tão rápida a gravação que vai sobrar hora de estúdio, vai dar pra gravar outra música. Aí eu já fui pensando nisso. Se rolar, eu vou falar com ele pra gente gravar essa outra música aqui, que é O Lado Bom da Vida. E aí sobrou, eu falei, cara, eu tenho outra música aqui que eu gosto muito e que eu queria gravar, já que a gente tá aqui, já vai sobrar hora aqui no estúdio. Vamos tá tudo montado, vamos gravar? Bora. Aí a gente gravou. Cara, quando terminou de gravar, tava eu e o Alex, que é o baixista que gravou, a gente ouviu a música assim, a gente falou, cara, isso tá a cara de uma novela da Globo, cara. Que massa. Isso tá, tipo, a gente saiu de lá mais satisfeito do que a É Dela, que era a música que a gente foi preparado pra gravar, sabe? Sim. Essa foi meio que na hora, assim, a gente fez o arranjo na hora. E aí, tipo, ficou muito bonito, a gente fez uma roupagem também. O Jeff é um cara que me ajudou muito também a continuar me entendendo, porque eu acho que o artista tá nessa busca o tempo todo de se entender. Sim. Ele com ele mesmo e ele com as pessoas, porque é o que as pessoas enxergam dele também. Sim. E ele foi um cara que... Ele falou, pô, você é um cara amoroso, você é um cara, tipo, tranquilo e tudo. Então, eu acho que você tem que... Pô, vamos fazer uma coisa mais calma. Vamos fazer uma produção mais tranquila, um canto mais tranquilo. Isso, conversando com você aqui, é isso. Aí, às vezes você vai cantar, você quer passar uma coisa. Talvez por essa escola do hardcore e tudo, venha essa carga. Aí você vê que essas duas músicas são músicas bem... O Lado Bom da Vida é uma música bem tranquila. Sim. E eu lancei ela, já teve uma repercussão maravilhosa, assim. Tanto que fui parar na novela. Como é que entrou numa novela? Como é que faz pra uma música entrar numa novela? Eu não vou saber te responder, porque eu não sei, velho. Juro pra você que eu não sei. Eu tanto não sei que nem a gravadora sabe. Essas músicas eu pude lançar, já foram minhas primeiras músicas pela DEC. Não foram as primeiras que eu lancei um material ao vivo que eu tinha feito antes com a DEC, mas foram meu primeiro relacionamento com a DEC ali também. E eles vieram atrás de ti? Como é que foi pra entrar numa gravadora? Cara, a DEC foi através do Dino, que é esse meu amigo que eu conheci na época do rock lá, que sempre, desde o começo, desde a época do barzinho lá, desde o show da Maria Gadu, ele já era meu amigo, hold, depois virou produtor. Eu que falei pra ele, irmão, você podia até entrevistar ele também, que ele é compositor também, cara. Ele vai estar aqui. A gente já marcou, mas não rolou. E ele pode falar de outras coisas também no meio da música. Sim. Eu que falei pra ele, cara, você é meu amigo, mas você como um cantor, cara, não rola, tá ligado? E você é um excelente produtor, velho. Se você gosta disso e tal, investe nessa parada de ser produtor. E ele foi. E aí ele conheceu a galera da DEC, e ele, por causa do Otelo, que gravou um material lá e tudo, e aí ele apresentou meu trabalho e os caras gostaram. Tipo, que massa. Eu não sei como é que faz pra uma gravadora, mas eu acho que é conhecer alguém e apresentar o trabalho, porque foi o que fizeram comigo. Sim, que massa. Ou talvez ser notado também nas plataformas, aí eles vão atrás também, eles estão de olho, né? Sim. E aí a DEC também não sabe como foi que a música foi parar na novela, porque acho que eles sempre mandam músicas da gravadora pra novela e tudo.
Mas eles não mandaram minha música. Nossa. Eles mandaram algumas outras... A Globo deve mandar um recado pra eles. Eu tô supondo aqui, tá? Eu não sei exatamente. Vai ter uma novela logo, vai estrear tal, a temática é essa, a gente precisa de canções. Se vocês têm alguma música aí e tal, manda pra gente. Eles mandaram. Só que nessa eles não mandaram a minha música, talvez porque eles acharam que não cabia dentro do briefing que foi passado pra eles. Mas aí o pessoal da gravadora da Globo ouviu em algum lugar, não sei, no Spotify. Que massa. Não sei, cara, talvez pelo título da música, porque o nome da novela era Espelho da Vida. O nome da minha música é O Lado Bom da Vida. Não sei, eu juro pra você que eu não sei. Mas que massa isso, eu só sei que a Globo mandou um e-mail pra Deck, a Deck encaminhou pra mim falando, sua música vai estar na próxima novela das 6. Eu falei, caraca. Que massa. E eu sou um cara muito pé no chão. Isso os caras falaram com a gente, 6 meses antes da novela estrear. E eu só fui contar pra galera quando a novela estreou. Não contei pra ninguém, a não ser quem trabalha comigo, assim. Sim. Sei lá, vai que sai da novela depois. Vai que é era mentira. Né? Vai que era vai que zica. Vai que zica, né? Eu penso muito nisso. Aí eu não falei pra ninguém, sabe? E aí foi muito massa isso. É uma repercussão bem... poder da televisão, né, cara? Sim. Tem um alcance realmente que não dá pra imaginar. Chega em lugares assim... Eu recebi mensagens, comentários, pessoas que realmente conheceram a música por causa da novela. Que massa. E foi massa isso. Que legal. Agora, indo pro lado das composições, sim, qual foi a primeira música que tu escreveu que tu realmente achou boa, assim? Que tu falou, eu sei fazer isso aí. Olha, eu vou te falar que até hoje, eu sou um cara que tem eu critico muito a minha música, assim, eu nunca acho ela boa. E por isso, eu sou um cara meio também preguiçoso na hora de escrever. Principalmente escrever. Não é nem fazer melodia e pensar na música e tal. Escrever. Então eu fico às vezes na primeira ideia ou na segunda ideia. Eu melhorei isso muito com o tempo, de buscar mais. Mas por conta disso eu sempre gostei de fazer música em parceria, porque o parceiro agrega muito nisso. Ele tem outra visão, vai dar uma dinâmica na hora de compor, vai chegar num lugar melhor, acho que mais rápido. Então, mas eu não sei lá, talvez a melhor música que eu fiz foi a última que eu fiz. Eu vou sempre achar isso, assim. Mas das músicas que eu lancei, que as pessoas conhecem, eu tenho muito orgulho dessa música chamada O Lado Bom da Vida. É uma música minha, em parceria com Pedro Pondé, que é um artista que eu tenho muita admiração de Salvador, e de meu pai. A música começou com Pedro Pondé. A gente fez um show aqui junto em São Paulo, e ele mandou pra mim, falou, cara, adorei seu show e tem uma música aqui que... eu achei sua cara, mandou um e-mail pra mim, eu achei, cara, eu sou muito fã dele. Que massa. Falei, que responsa fazer essa música agora. Aí eu comecei a fazer, eu tava tão inseguro do que eu fiz, que eu mandei pro meu pai. Falei, pai, o que você acha? Tem uns lá aí que eu não escrevi ainda, ajuda aí, pô. Eu escrevi, mas não achei bom e tal. Aí ele escreveu, meu pai botou, você me deu espaço, vou botar aqui umas coisas. E aí eu mandei pra Pedro e ele falou, nossa, velho, perfeito. Por isso que é família de hitmaker e tal. Que massa. E eu tenho muito orgulho dessa música, mas tem umas músicas novas que eu tenho feito, assim. Eu acho que desde que eu me mudei pra São Paulo, assim, eu investi ainda mais nessa coisa de compor, me forcei mais a compor e buscar compor melhor. Então, eu tô numa evolução, eu acho. As minhas últimas músicas são acho que melhores ainda. Que massa. E qual o método tu acha mais eficiente pra ti? Inspiração ou transpiração? Eu acho que pra mim é mais inspiração, sabia? Assim, mas acho que é por causa que eu sou meio da preguiça. Porque eu tenho certeza que se eu transpirasse mais, ia ficar melhor. E é isso que eu tenho me policiado a fazer. Porque a música, pra mim, ela é completamente inspiração. E a inspiração vem do nada. É assim, sei lá, tô andando na rua e eu começo a cantar uma parada e aparece... É tão inspiração, é tão louco, porque às vezes a música vem pronta já. Eu canto e já tem a letra, já tem tudo, sabe? E depois eu vou só lapidando aquilo. Então acho que meio que por isso eu fico meio preguiçoso, porque a música meio que fica pronta. Entendi. Aí eu me apego àquilo e eu não consigo mais mudar, entende? E aí é isso que eu tenho feito hoje em dia, eu não me apego mais. Falo, nossa, essa frase aqui é ruim, cara. Tá na cara que essa frase é ruim, peu. Aí eu mesmo mudo a frase depois de um tempo. E aí já vem a transpiração. Sim. Mas eu sou do tipo de pessoa que, às vezes, quando fica ali, vai compor. Sentar, três pessoas, vamos compor. Demora muito pra música andar, vai me dando uma brochada. Sabe como é que é? Eu acho que eu sou meio preguiçoso pra transpirar. Assim,
Taurino, né? Taurino é preguiçoso. Mas eu sei que é importante isso, é. Mas a gente fez 2 com Gonte, né? A primeira rolou muito fácil, Foi. acho que a gente fez em 10 minutos, sei lá. Eu cheguei com a ideia da música, e aí tu já veio complementando, aí tava o PP junto. O PP também. E o Gonte. E a música saiu muito fácil, né? É. E o Gonte foi gravar ela. E outra a gente quebrou a cabeça pra fazer uma com o Gonte, a gente ficou nessas de não rolava, e acho que ficou lá a ideia, né? A gente nem terminou, ninguém nem vai gravar, talvez. Só valeu pela experiência de fazer. Tava muito tarde, eu tava com sono, eu tava com preguiça e não tava rolando, acho que ninguém... Todo mundo, beleza, vamos desistir. Mas eu acho que, tipo, quem tiver escutando o podcast aí, não faça que nem eu, não, cara. Tipo, insista, transpire mesmo, vá mais, vá além. Porque eu acho que tem muita música minha antiga que eu percebo que ela poderia ser muito melhor se eu tivesse me dedicado mais à música, não tivesse aceitado. Eu tenho até feito esse exercício de pegar algumas músicas minhas velhas, que eu até gravei e tudo, pra ver se não dá pra melhorar a música. Sabe? Porque a música tem coisas boas ali. Só que às vezes eu deixei passar, entendeu? E tu te prende muito em questão de métrica, harmonia, tu por ter estudado música, tu pensa muito, eu preciso fazer isso aqui, colocar essa nota aqui, ou não? Não. Eu tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, prosódia, eu acho. Prosódia. Que é quando você muda o acento da palavra. Sim. Sabe? Isso me incomoda, assim, tipo... Isso é coisa do meu pai. Eu fazia muito isso. Moleque faz muito... Você pega as músicas de rap e tal, a galera faz muito isso. É natural, é da rua, tá ligado? É hardcore. Aí, quando eu ia fazer uma música e fazia isso, a primeira coisa que meu pai fazia era consertar isso. Cantar de um jeito, com a métrica que botasse o acento no lugar certo. Ele falava, Caetano Veloso nunca ia cantar uma música desse jeito. Eu falava, pô, rapaz, mas aí fode toda a minha métrica. Aí eu peguei isso, cara. E realmente tem música que eu escuto que eu canto com o acento no lugar certo e não estraga a melodia, não estraga a métrica. É uma questão, às vezes, da pessoa nem perceber que fez isso. Sim. Entende? Sabe? Tipo, em vez de ser muito, o cara fala muito. Sim. Entende? E aí, nossa, não é muito a palavra, velho. É muito. Sabe? Tem uma música agora que eu ouvi que eu não entendi, que é do Fernando Sorocaba, que eu não entendi o que ele cantava. Que é, tipo, um negócio de ligação, e aí ele fala perigou. Perigou, perigou. E eu não entendi, tipo, passava, né? E aí eu vi no final de semana a legenda da música, daí eu parei e pensei, o que ele canta nessa parte? Eu fui ler, que é perigo. Tá vendo? E eu não entendi o perigo. Isso é perigoso, porque você acaba perdendo, né, o sentido da palavra ali. Sim. A galera não entende, entendeu? Fica sem sentido a letra, porque ninguém vai entender aquela palavra ali, parece que você inventou uma palavra. Sim. Isso me incomoda mais do que essa coisa de campo harmônico. Eu acho que eu sou bem livre pra isso. É meio intuitivo, cara. Tipo assim, não tem também como você fazer uma música que você destrua o campo harmônico. Eu acho que vai doer o ouvido das pessoas. Sim. Tem um limite, entendeu? Do que é permitido. Sim. Eu acho. E métrica também. Recentemente mesmo eu fiz uma música com Gabriel Leal. Ele era guitarrista e compositor de uma banda carioca chamada Scratcho. Tô ligado. E aí ele fez uma... Ele fez uma música e ele sempre canta uma parte da música com a métrica quebrada. Tipo assim... Ele diminui um tempo, assim, tipo um compasso. Em vez de ser 4, 4, 4, ele faz 4, 3, 4. Fica um negócio, o acorde vai antes da hora. Pô, isso tava me incomodando, sabe? Aí eu sempre cantava e alongava, assim, a palavra pra poder completar o ciclo certinho. Aí ele me mandou, ele falou, pô, eu percebi que você tá fazendo isso, cara, mas eu acho isso tão legal, cara. Por que você tá mudando? Aí eu falei, ele tem razão. Por que ser tão Caxias? Não, vou tocar esse negócio quebrado mesmo. É bom que pega uma pessoa de surpresa, talvez. A pessoa tá esperando aqui. E aí, hoje em dia, eu não consigo mais cantar como eu cantava antes. Já me acostumei e ficou bem melhor, realmente. Que massa. Qual a importância de tu dá pra letra e pra mensagem nessas músicas? Quando eu era moleque, era meio que pouquíssimo, assim, sabe? A ideia era fazer a música. Hoje em dia... Eu dou muito mais, assim, a importância, a mensagem, porque, velho, querendo ou não, a gente tá se comunicando ali, uma oportunidade de dar ideia pra alguém, realmente passar uma mensagem, né, deixar isso... E o tipo de música que eu gosto, hoje em dia, tem muito isso. As pessoas, pô, o reggae, Bob Marley, é isso, sabe? Sim. Eu adoro Bob Marley. Pô, você pega o Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio, que eu, tipo, amo. Cara, é poesia pura, sabe? Tipo, é o texto em primeiro plano, entendeu?
Caetano, Gil, muito assim. Mas eu não vou 100% nisso, porque eu também penso muito na melodia quando eu tô fazendo uma música. Então, tipo assim, às vezes a melodia te convence, sabe? E às vezes você tem uma letra que nem é tudo isso e a coisa vai. Entra na cabeça das pessoas. Tanto é que a música internacional faz muito sucesso no Brasil e as pessoas nem sabem o que tá se falando muitas vezes. É porque a melodia... Shallow Now. A melodia é muito forte, cara. Tipo, então eu sempre quando eu tô compondo, eu geralmente começo pela melodia. Pra mim é o que chama mais atenção, assim, de cara. Mas hoje em dia me preocupo muito com o que eu tô escrevendo. Mas eu não sei com você se é assim, mas comigo, às vezes, eu escrevo as músicas e eu nem penso muito no tema. Assim, tipo, é sobre isso que eu tô falando. Às vezes eu vou escrevendo, eu sei que tem um tema ali e tudo, mas depois que eu escrevo, que eu faço uma análise e falo, eu tava escrevendo sobre isso, e isso tem relação com isso da minha vida. Tipo, Nem Penso Duvidar é uma música que eu fiz, que eu comecei cantando assim, tipo, no carro, dirigindo uma melodia, nem pense em duvidar, pense em prosseguir, mas, tipo, cantando mesmo. Quando eu terminei a letra, eu mandei pra Serginho, que é um amigão meu da banda de reggae lá, Adão Negro, ele escreveu uma parte foda, assim, da música também. Depois eu falei, cara, isso tem tudo a ver comigo, velho. Eu sou o cara que mais me coloco pra baixo, tá ligado? Eu sou o primeiro a me derrubar, entendeu? Sim. Tá louco, pô. E aí ele é isso, sabe? Eu não precisei pensar nisso pra fazer a música. Eu primeiro fiz a música pra depois chegar no resultado, entendeu? Legal, complementa, né? Que massa. Quais compositores, assim, mais te influenciam? Rapaz, eu vou falar aqui meu pai, em primeiro lugar, porque eu vi meu pai fazer música de perto, sabe? Talvez é uma experiência que pouquíssimas pessoas vão ter. Tipo, imagine se você tivesse a oportunidade de ver o Jorge Drexler escrevendo. Sim. É uma onda muito massa, né? Eu vi isso. Eu vi meu pai fazer música com os amigos lá em casa, tomando cerveja, sozinho, sabe? Eu vi, então, tipo, isso me influencia demais, entendeu? Tipo, é uma referência pra mim. E fora que eu acho meu pai um dos maiores compositores. Que legal. Sabe? Ele é, tipo, realmente diferenciado, assim, eu acho. Muito bom. E, Caetano, Gil, são pessoas que eu escuto. Hoje, quando você vai ficando mais velho, então você vai amadurecendo, vai... Cara, essas letras são tão geniais, então, tipo, sabe, é uma sensibilidade tão linda, assim. Sim. Eu gosto muito de Bob Marley, como eu falei. George Drexler é um cara que eu gosto muito também. Da nova geração. Cara, da nova geração, dessa galera, principalmente essa galera que tu circula. Que eu circulo aqui. Eu gosto muito, muito do Deco, do Otelo. O Deco é muito foda. Eu gosto muito do Deco. Eu gosto muito também da Aninha. Ana Caetano, Da Ana Ana Vitória. Caetano, Ana Vitória. Acho que ela tem um jeito muito simples de escrever direto, assim. Acho que esses dois aí são pessoas que são referências pra mim. Sempre que eu tô na rodinha de violão que eles tocam assim, eu paro pra ouvir e falo, caraca. Que massa. E tu já fez alguma música por encomenda? Tu faria uma música pra quem, assim, se alguém te pedisse também? Tipo, qual o teu sonho de artista gravar uma música tua? Olha, eu nunca fiz uma música por encomenda, assim. Só talvez com publicidade, né? Que eu trabalho também com publicidade. Aí é só por encomenda. Mas ninguém chegou... Mas, tipo, tu já fez música com quem que eu conheço, com Gonte, com Ota. Como é com eles, assim? Tipo, preciso de uma música pro meu disco, aí chega aí, vamos compor e tal. Existe. Na verdade, existe um pouco isso aí. Eu já fui gravado por alguns artistas, assim, tipo, lá na Bahia fui gravado pela Banda Eva, já fui gravado pelo Netinho. Que massa. Netinho. Quais músicas? São músicas, com o Netinho gravou uma música chamada Eu e Ela, a Banda Eva gravou uma música chamada Fico Zen. Que massa. Tem mais gente que tipo, o Ota tem música minha agora, o Gonte, tem um artista lá de Salvador chamado Igor Liberato, que tem várias músicas junto comigo, que é um cantor muito legal também, Rafa Góes, enfim, eu sempre gostei de fazer música em parceria e música com cantores que vão gravar as músicas, assim. Eu acho que eu já tinha essa habilidade e eu fui desenvolvendo ainda mais isso de pegar o clima do artista e fazer junto com ele uma música que seja a cara dele, mas que tem um pouco do que eu acredito ali, que pode ser bom pra ele, que tem que também a minha essência. Sim. Mas essas, tipo, fui fazer com o Ota, com o Gonte, eles nunca, tipo, me deram um briefing, assim, tipo, temos que fazer uma música assim. Sei lá, talvez no máximo o Ota falou, não, vamos fazer uma música feliz, cara. Uma música feliz, tá? Ele chegou aqui. Você é um cara feliz, tá? Vamos fazer uma música alegre. Mas era muito, assim, não tinha... Porque meu pai,
eu já vi meu pai receber briefing do tipo assim, não, porque o bloco de carnaval, o tema é assim, assim, assado, precisa de uma música assim, assado, a música vai ter participação de não sei quem, então você tem que juntar várias coisas do quebra-cabeça e fazer uma música pra esse artista, assim, que atenda a isso. Desse tipo de encomenda eu nunca tive, mas fazer uma música assim com um artista, com um briefingzinho de um clima e tudo, eu fiz, assim, acho massa, cara, é um desafio, né? É um desafio. E que artista tu gostaria que gravasse uma música tua? Cara, eu sou muito fã do Paralamas. Eu queria muito que os Paralamas, sei lá, massa. gravassem uma música minha, ou fizesse uma música junto com Compor o Ebert. Me chama pra essa session aí. Imagina. Eu e o Ebert, imagina que foda. Se estiver escutando aí, Ebert, vai saber, né? Cara, e como é que o exterior influencia o teu interior? Tu é um cara que se sente muito captando coisas do universo, ou tu assiste um filme pra compor, ou lê um livro, sei lá, como influencia? Eu acho que influencia muito, cara. O exterior influencia muito com o meu interior, mas eu não faço as coisas pensando nisso, entende? Tipo, eu não assisto um filme buscando coisas pra me conectar. Entendi. Não leio um livro já, tipo, achando coisas pra grifar. Vai no natural, mas é aquilo que eu falei. Depois que eu faço a música, eu percebo como aquilo tem uma ligação com alguma coisa que eu vivi. É meio no natural, assim. Então, eu percebo que quanto mais eu vivo, eu busco novas experiências, eu assisto mais filmes, eu saio mais, eu vou para lugares diferentes, eu converso com pessoas novas. Eu percebo que o meu vocabulário aumenta. Sim. E não só de letra, mas de ideia, caminhos, sonhos, bagagem de vida mesmo, que na hora agrega. E porque você sabe, você faz muita música em parceria também, às vezes a frase que vai para a letra não é do cara que deu a ideia da frase. Às vezes, tipo assim, eu conto uma coisa que eu fiz, que eu vivi, e você cria uma frase em cima da minha experiência. Então, tipo, por isso que eu acho que viver é muito massa, agrega pra isso. E às vezes compõe parceria é bom por isso, porque você tá ali, você traz uma vivência, o outro cara realiza aquilo em uma frase, uma melodia, um caminho. É muito louco isso. Só abrindo parênteses sobre isso, esses dias eu tava compondo com o Ti, com a Sabrina e com a Ariane, e aí a Sabrina falou, vamos escrever uma música sobre esse tema, não sei o que, e aí do que ela tava falando o tema, eu peguei a frase, joguei e começou a música com essa frase. Aí depois a gente precisa de um refrão que fale sobre isso aqui, peguei a frase dela e pá, joguei no refrão com a melodia. E é bem isso, né? Exato. Tu ter essa experiência. Você dá um estímulo pro outro cara falar, né? E aí você vai, tipo, e tu saber aquilo. Quais dessas frases são legais pra uma música, né? Isso é uma escolha, né? Quando você tá ali compondo, né? Em vários momentos que você tá compondo, você fica meio assim... Pô, será que essa frase tá legal mesmo? Tá? Será que é isso tudo? Outro dia eu fiz uma música com o Otto que a gente, tipo... Até hoje tem uma frase lá que a gente tá, tipo assim... Essa frase tá em observação. Tá em análise. Que massa. Quais recursos tu usa na hora de compor? Tu é o cara do caderninho? Tu é o cara do bloco de notas? Tu usa o gravador de celular? Gravador de celular sempre, all time. E muito, muito, muito gravador de celular. E bloco de... Eu não sou muito de escrever não, cara. Não é do caderno, caneta? Caderno, caneta, não é muito minha praia, não. É muito bloco de notas e depois gravador de celular e depois bloco de notas, assim, nessa ordem. E eu vou, como eu falei, eu tenho o hábito de ficar revisitando minhas letras e vendo se eu posso melhorar. E o bloco de notas é bom por isso, eu apago e tal, eu boto, escrevo embaixo. E o recurso que eu uso pra compor, por exemplo, às vezes o cara... Eu aprendi isso com o Thiago Castro, dicionário de rima. Eu nunca tinha usado isso na vida, até fazer uma música com ele. Isso há 10 anos atrás. E ele tinha umas músicas muito massa, tá ligado? Na banda dele, assim. Era meio strike a banda dele. Eu falei, cara... essa é a manha dele. Ele usa um dicionário de rima pra poder achar umas palavras diferentes, que né? Massa. Aí eu uso muito também, assim. Você tá ali, pô, tem que rimar, você não acha uma palavra, ou tá uma ideia muito que você acha vaga, assim. Aí você vai na internet, mano, bota lá dicionário de rima, tem um monte. É bom ou isso. sinônimos também. Sim. Eu uso muito, assim, esses recursos. Massa. Meu sócio lá na produtora, ele é jinglista, assim, escreve jingle. Esse cara é foda em música de encomenda. Ele é uma referência pra mim também de compositor. Porque ele, meu irmão, se você falar que quer fazer uma música sobre fogão e sei lá o quê, o cara vai fazer agora aqui a música, em meia hora. E ele tem um dicionário de rima impresso, né? Tipo, não em um site. Sim. Que tem mais palavras. Eu tô pensando até em comprar isso aí. Isso é uma boa parada pra ter. Você andar com isso aí.
Eu tava procurando, porque eu vi num livro acho que foi no livro do Erasmo Carlos, ele falando que, tipo, ele juntava com o Roberto Carlos e aí um dicionário e um dicionário de rimas e mais alguma coisa, acho que um de sinônimos e antônimos. E eles se juntavam com e deixavam em cima da mesa e aí é o recurso. É muito bom ter esses recursos, né? Isso é bom, cara. É uma boa dica isso. E como é que tu separa tuas músicas, assim, pra te não perder música? Eu acho que eu nunca perdi uma música, sabia? Tipo, sei lá. Mas depois que tu eu gravo, termina uma música... geralmente quando eu faço uma música, eu gravo no celular ali, primeiro registro, e já mando pro meu e-mail e pra um Google Drive, qualquer coisa do tipo. E eu sempre depois, aí as músicas, eu faço uma separação assim, dentro do meu Google Drive, de músicas que são possíveis de eu ser gravadas e músicas que são músicas que outras pessoas poderiam gravar. Entendi. E as músicas que possíveis de eu gravar, eu geralmente já vou pro estúdio fazer uma pré. Que eu gosto disso, cara. Eu me amarro em produzir, pensar no arranjo, pensar no formato. E como eu tenho um estúdiozinho... e aí já fica mais fácil, né? Eu posso fazer isso, né? E aí... Então, tipo, tanto... Vai criando tanto arquivo daquela mesma música que é quase impossível perder, entendeu? Você apaga de um lugar. Outro dia, meu celular deu pau, tive que perdi um monte de coisa. Mas tava tudo em outro lugar. O que eu já perdi foi ideia de música. Isso eu já perdi. Porque eu tenho muita ideia de música inacabada. Eu não tenho uma ideia aqui agora e tenho necessidade de acabar ela agora. Sim. Fica lá no meu gravadorzinho do iPhone ou um pedaço de letra que eu escrevi. Sim. Mas principalmente o gravador do iPhone. E aí eu deixo lá a gravação, e um dia eu revisito aquilo e falo, ó, isso é legal. Ou junto com alguém aqui e falo, não, tem uma ideia aqui, uma melodia e tal, e começo. Isso eu faço também. Eu já perdi muita ideia boa. Tu escuta tuas gravações, tuas músicas mais antigas, ou o que tu já gravou tu deixa abandonado? Mas música que eu já lancei ou música? Música que tu já lançou. Eu não gosto, cara. Quando eu tô no carro, assim, ou sei lá, tô na casa de alguém, bota minha música pra tocar, eu peço pra tirar, tá ligado? Sério? Tem vergonha? Não sou muito fã de ficar me ouvindo, não. Ué, por quê? Sei lá, eu acho que eu fico me criticando, ou sei lá, não sei, cara, não me sinto bem, tá ligado? Não sei o que é. Tipo, direto, assim, tá na casa lá, sei lá, na casa dos meninos do hotel, aí tá tocando lá um Bluetooth no celular, playlist, aí cai uma música minha. Nossa, ou eu saio do ambiente até a música acabar, dou um disfarce, vou no banheiro, ou eu vou lá e pulo a música. Que loucura, mas... E eu mesmo não escuto. Só quando a música é muito velha, assim, outro dia eu peguei o meu Google Drive lá e tinha umas gravações minhas muito antigas. Eu fui revisitar pra ver se tinha alguma coisa boa, assim. Mas músicas que eu nem lancei, na verdade. Sim. Mas eu não sou muito fã de ficar me ouvindo, não. Que estranho. Você se escuta muito? Às vezes, não muito. Eu gosto de ouvir as gravações, assim, né? Do que eu tô fazendo e tal. Eu gosto quando eu tô pra lançar um disco que eu gravo as prés, eu fico ouvindo direto aquelas prés, assim. Isso eu faço porque como eu sempre... Tem disco meu que eu nem assinei como produtor e tudo, mas eu sempre produzi junto com o produtor, nunca fui deixando na mão do cara sozinho. E eu fico ouvindo pra tentar ver se dá pra melhorar alguma coisa. Mas depois que lança, velho, aí eu abandono. Eu escuto às vezes, eu gosto. Algumas fazem sentido pra mim. E tu falou da questão de fazer releituras, que tu começou no barzinho lá e tal, tu gostava de fazer essas releituras. Tu lançou um disco fazendo releituras das músicas da Ivete, né? Como foi essa ideia e como repercutiu isso? Isso vem muito dessa experiência lá de trás de fazer releituras, porque eu sempre fiz nos meus shows. Eu nunca fui um artista de tocar 100% minhas músicas. Eu sempre coloquei uma música ou outra ali que complementasse o repertório. É um pouco da escola que eu aprendi na Bahia, isso. A Bahia faz isso, até as bandas que não são do mercado da música baiana. Tipo Pedro Pondé. Que esse cara, ele tinha uma banda chamada Escambo, antes chamava O Círculo, enfim. É uma banda muito boa, depois vocês escutem. É genial. E eles faziam versões nos shows. E tinha música que eu descobria depois que não era deles. Tipo, tinha uma música que ele tocava do Caetano Veloso, que, sei lá, na época eu achava que era deles. Que massa. E aí depois eu descobri que era do Caetano. Então eu sempre gostei disso, de dar a minha cara à parada. E aí, pensando nisso e pensando também... Isso é porque eu sempre gostei de produzir também, então... É uma coisa de mexer no arranjo, pensar na sonoridade, nos timbres. Eu falei, eu queria fazer um disco que não fosse minhas músicas, tivesse sei lá, um tema. Podia ser músicas X. Aí, conversando com o Dina, ele falou, cara, por que você não faz um disco cantando só o repertório de Ivete?
que a gente ouvia bastante. Tem uma playlist no YouTube que eu acho que é, sei lá, Ivete Romântica, sei lá, um nome assim. E eu sou E aí tem Ivete. várias músicas fodas, Lindos, assim. lindos. E eu já tocava, assim, tipo, quando a chuva passou, eu já tocava. Já fiz no show, já tocava em casa. Já tinha uma onda ali que eu, pô, isso dá pra ser do meu jeito, eu consigo botar minha cara. Aí eu comecei a experimentar outras músicas. Eu vi que, cara, poderia fazer muita coisa legal. E aí eu resolvi fazer, sabe? Corri atrás de todas as autorizações, de toda a parte legal pra poder realizar isso. E fiz. E é um disco que eu tenho muito orgulho. É um disco que talvez eu mais escutei depois que eu lancei. Foi esse. Que legal. Talvez porque não são músicas minhas, né? Eu escutei bastante. Mas mesmo que não fossem músicas minhas, sabe? Eu me analiso muito o canto, o arranjo, fico, sabe? Acho que é por isso que eu não escuto. Mas eu gosto muito desse disco e a repercussão dele tá sendo maravilhosa, assim. Que massa. As pessoas têm gostado bastante. Eu recebo, tipo, mensagens diárias das pessoas me marcando, ouvindo Que legal. o disco. Ficou muito bom mesmo. Muito bom. Produção também do Jeff Pinas lá e que mandou super bem, assim. Ele... Foi massa. Jeff, né? Jeff é foda. Jeff é foda, né? Cara, pra finalizar agora, música que tu mais gosta que tu já fez e a música que tu menos gosta que tu já fez. Ó, a música que eu mais gosto, eu vou falar duas. Eu falei O Lado Bom da Vida, é uma música que eu gosto muito. E Nem Penso Duvidar, é uma música que eu gosto muito também. Música que eu menos gosto, que eu já fiz. Vou pensar aqui. Caraca, tem muitas. Cadê? Não, mas aquela que tu... Nossa, aqui tá lançada assim, cara. Desse disco meu que tá no ar e Atlântico, tem uma música minha chamada Bob Love, o nome da música. Eu acho essa música que ela tinha tudo pra ser boa, mas ela ficou uma merda no final. Tipo assim, uma merda não, mas tipo, foi pra um caminho bem bobo, assim, sabe? Essa é uma menos gosto, assim. Entendi. Mas eu sou muito crítico, velho, com minhas músicas. Às vezes eu fico pensando, pô, essa música aqui nem vou tirar do show, cara, não tá tão boa. E as pessoas gostam, sabe? Às vezes a pessoa quer que eu toque, pede e tudo. Eu acho que eu preciso melhorar isso, na verdade. Cara, e tem uma parte no podcast que é por trás da canção. Eu acho que seria legal a gente falar sobre o lado bom da vida. Sim. Esmiuçar um pouquinho mais dela. Como é que ela surgiu na tua cabeça? Como é que foi toda a construção dela? Sobre o que ela fala? Né? O que tem por trás dessa música aí? Essa música, ela começou exatamente com o Pedro, assim. Ele me mandou o começo da música todo, assim. Que diz que tá deitado na sala, sonhando acordada, querendo me rever. Diz que vive dando risada, lembrando da gente, esperar anoitecer. E ele já tinha feito isso. Eu não sei de onde veio a inspiração pra ele fazer isso, assim. Ele não me passou nenhuma explicação, ele só me mandou. Sim. Cara, quer continuar essa música? A música é isso aí. E quando eu ouvi aquilo, a harmonia da música, ela já tinha um toque mais MPB, assim. E o Pedro toca com os acordes mais rebuscados, assim. Ele tocava num reggae meio bossa, assim. Uma coisa bem sofisticada, um violão de nylon. Aí isso me levou, eu falei, cara, eu não posso fazer uma harmonia simples, porque vem depois disso. Eu preciso quebrar a cabeça e pensar em caminhos harmônicos diferentes. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a música. Eu falei, vou tentar criar uma outra parte aqui com um outro campo harmônico e uma outra melodia vocal. E aí foi o que eu fiz. Eu fui pro Fá, que a música tá em Ré menor. Ela vai pra Fá, que é um acorde relativo ali. E aí, enfim, usei diminuto, né? Acorde diminuto para poder dar esse ar sofisticado da música. E aí eu comecei a tentar escrever. Que era dizer, cara, que tudo aquilo que estava acontecendo na vida daquele casal ali, era 100% que eu queria, sabe? Então, tipo, o que eu mais quero é isso, estar com você. Tipo, não existe nada aqui que me faça não estar nessa situação. E celebrar a vida de quem tá junto um com o outro, né, cara? Porque é um privilégio você poder, acho que, compartilhar a vida com alguém. E eu tava vivendo isso, né? Tipo, eu tinha acabado de me mudar pra morar com minha mulher, assim. E era um sentimento que tava ali muito dentro de mim, tipo, poder viver o dia a dia, que sabe? Que massa. E aí, é isso. Aí eu comecei a fazer, fui até o refrão e comecei a escrever o refrão. Acho que tinha só o vamos juntos nessa caminhada. Umas ideias assim. Foi aí que eu passei pro meu pai. Aí meu pai escreveu o resto. E aí mandei pro Pedro, ele ajustou uma frase ou outra e tal. Ele é bem crítico também com a música. E foi mais ou menos assim, cara. Foi bem simples, foi uma música feita
à distância. Tipo, ninguém se encontrou pra fazer a música, cada um fez no seu canto. E quase que, tipo, o Pedro fez basicamente ele fez o A, eu fiz a ponte ali pro refrão, a melodia do refrão e umas ideias de letra, assim. E meu pai deu o checkmate do refrão. E foi isso. Aí depois eu mandei pro Pedro, ele arrumou uma frase ou outra. E é isso. E eu tocava ela originalmente numa pegada bem reggae, assim, sabe? Totalmente reggae. E aí o Jeff que tocou ela nessa levadinha mais light, assim, com esse papo que eu falei, de deixar a música mais fofinha, mais fofa, mais tranquila, né? Ele falou, cara, você é tranquilo, então, tipo, essa música tem uma tranquilidade, uma leveza. E era o que eu enxergava, assim, é tipo, realmente, o sol entrando na casa, assim, a mulher deitada no sofá, sabe? Tipo, café pronto ali, cafezinho de fim de tarde. Era a imagem que eu tinha, acho que o arranjo dá esse contexto, sabe? Contextualiza essa coisa. Gosto muito dessa música. E primeiro porque foi uma música que eu fiz com o meu pai e com ele, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Depois a gente fez uma outra música, eu e ele, que eu gosto muito também, chamada Oiá. Foi gravada pela Luana Clark. É um regão também. E é isso, é um cara que eu quero compor mais. É que ele tem um processo de composição bem tranquilo também, assim. E eu também, eu não sou o tipo de fazer muita música. Então, às vezes, demora às vezes 1 ano pra gente fazer uma música. Mas quando a gente faz, vai ser um musicão, tenho certeza. Que massa. Então, pra inspirar quem tá ouvindo, eu gosto muito de listas, eu sempre faço no final do podcast. Gosto também. 5 livros, 5 discos, 5 filmes que as pessoas se inspirariam, que tu poderia indicar pra elas. Eu sou um cara que gosta de ler muita biografia. Então, eu já li a biografia do Bob Marley, escrita pela Rita Marley. É um livro muito legal. Tem a biografia do Tim Maia também, do Nelson Motta, é muito boa. Eu tô terminando de ler a biografia agora do Jimi Hendrix, que é um cara que tem uma história muito massa. Tem um livro que é Roube como Artista, que é um livro clássico. Galera indica que é muito bom. Foi o Dino que me indicou esse livro, é muito bom. E um livro que eu tô lendo agora também, relendo, que eu li quando era bem jovem, mas tô relendo, é 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que é do Amir Klink, que ele veio remando da África pro Brasil. Nossa, que massa. E é uma história muito massa de persistência e superação. Que massa. E filmes? Eu não sou muito ligado a ver filmes, sabia? Assim, eu não sou... Mas um filme que eu gosto muito... Eu assisto muito documentário de banda, cara. No Netflix tem cada documentário de artista e tudo, que eu acho muito legal. Tipo o da Amy, é um documentário muito massa de se assistir. Tem o documentário também do Oasis, que fala muito sobre composição. Sim. Não sei se você já assistiu, muito massa. Eu comecei a assistir, mas eu não gostei muito, porque eles viviam um mundo muito lunático, assim, tipo, a gente vai ser muito famoso, a gente vai ser muito foda, a gente mas é muito foda. Esses são os irmãos, né, velho? Os caras são doidos, né? Tipo assim, eles têm uma visão megalomaníaca da parada, assim. Me incomodou um pouco, eu não consegui terminar de assistir, mas eu preciso. Mas ele mostra ali, tipo, uma coisa que pra mim faz muita falta, que é isso, cara, é a confiança, entendeu? Mas é um excesso de confiança, mas eu acho que o artista, primeira coisa que ele tem que ter, acho que, sei lá, talvez eu nem concorde com isso depois, mas mais do que talento, o cara tem que ter confiança, velho. Sim, eu também acredito nisso. E acho que ali é isso, velho. Ali é um excesso de confiança absurdo. Mas deixa eu ver, um filme que eu gosto muito também, que eu já assisti algumas vezes, assim, Caraca, me fugiu o nome agora. Into the Wild, Natureza Selvagem, sei lá. É isso, acho que é isso. Que é um filme muito massa também, que mostra também uma coisa de você ir em frente, sabe? Tipo, sim. Eu falei quantos filmes? 3? Minha mulher adora ver filme, cara. Eu sou um cara que não sou muito ligado em ver filme, não. Mas esses tempos eu assisti 2 filmes que eu achei muito bom, assim. Só pra... Que é de artista, que mostra um pouco da vida, que é o Bohemian Rhapsody, do Queen. Sim. E agora o filme do Elton John também, que é muito bom, cara. Não assisti ainda. Muito bom, acho que chega a ser até mais legal do que o do Queen, assim. Me falaram isso, falaram. Mas é isso, eu sou, na verdade, nem quando eu gosto de ver filme, eu não lembro os nomes dos filmes, assim, não é muito a minha, sabe? E 5 discos, então, que te marcaram. Discos é fácil, sabe? Fácil, deixa eu pensar aqui, porque aí 5 vai ser pouco. Pra mim, o primeiro disco é um disco ao vivo do Paralamas, que foi o disco que começou minha vida na música, chamava Vamos Bater Lata. Demais.
É um descasso. Paralamas é muito bom, cara. Paralamas é sensacional, cara. Tipo, é uma banda que faz uma mistureba, assim, de tudo, mas com uma identidade própria, sabe? Sim. É rock, é reggae, é dub, é música brasileira, africana. Tipo, eu amo. Também. Paralamas é, pra mim, número 1 da lista ali. Eu vou falar também o disco Transa, do Caetano, que é um disco que, tipo... Eu gostava muito de Caetano. Aí eu não entendia porque a galera que era fã de Caetano só falava desse disco. Aí até você parar pra escutar o disco, assim, com... Eu sei porque eu conheci os hits do disco, mas você vai escutar o disco, assim, é um disco bem curtinho. É um disco, sei lá, que realmente, pra mim, marcou, assim, sensacional. Um disco que é da geração bem mais jovem, assim, da nossa galera, mas que me marcou, porque mostra uma personalidade, uma vontade de fazer diferente, é o Policenso do Forfã. Que é uma banda que eu acho bem massa. É um disco que, pra mim, mostra, tipo, que você pode fazer realmente o que você quer, sabe? Os caras mudaram completamente ali e é um disco bem massa. Eu gosto muito do Continuo, do John Mayer também, que é um descasso. E do Êxodos, do Bob Marley, pra mim é um dos melhores dele também. Massa. Enfim, poderia falar mais aqui. Eu tô pensando aqui que eu poderia ter colocado outros na lista, mas... É isso, mas eu também sou péssimo com nomes, sabe? Eu tô pensando nos discos, nas músicas, mas não sei se é do disco, eu não lembro o nome do disco. Enfim. Massa. E pra finalizar, um recado aí pra quem tá ouvindo, que tá começando nesse mundo de composição, mundo da música, o que tu poderia dizer pra essa galera aí? Cara, eu acho que não se cobre muito, faça, sabe? Realize. O feito é melhor do que o perfeito, sempre. Se você tiver com dificuldade de fazer uma música, busque algum parceiro pra fazer a música com você. Importante. Tipo, se você é um artista, canta e tudo, hoje tem aí Instagram, YouTube, teste as músicas, bote, vê a reação das pessoas, não tenha vergonha disso. Caso você não seja cantor, mostre pra algum amigo seu que canta, da sua cidade. Tipo, você quer ser um compositor de sucesso, mas antes de chegar no sucesso, tenta mirar no brother que toca ali no bar e vai aos pouquinhos crescendo ali. Mas principalmente faça, velho. Faça porque composição é exercício. Não vai ser a primeira música sua que vai ser a melhor música da vida. Talvez seja. Mas com certeza você vai melhorar cada dia mais fazendo. Então, é isso. Isso aí. E quem quer te achar nas redes sociais, no Spotify da vida? Qualquer plataforma, Peu Del Rey. P-E-U-D-E-L-R-E-Y. Instagram, YouTube, Spotify, YouTube, Deezer. Tá tudo lá. Eu recomendo ouvir porque é muito bom. Pô, valeu. Obrigado. Isso, obrigado, cara. Obrigado por ter participado. Obrigado Pô, adorei participar do podcast. É o primeiro podcast que eu participo. Eu acho que eu vou até criar um podcast também, só pra poder fazer podcast, que eu adorei isso. Boa. Valeu, Peu. Até mais. Valeu.